Então, seguindo aqui na parte 2, né, da nossa aula, né, a gente vai para... A gente viu, né, o estudo de viabilidade. E agora, né, a gente entra numa outra parte, que é a avaliação de mercado preliminar, certo? Então, o que é feito nessa avaliação de mercado preliminar? Tá? Então, você vai estudar as estatísticas, né, a atratividade dos segmentos de mercado, o nível de penetração do seu produto, né, dentro do mercado, a previsão de vendas, o plano preliminar de custos e lucros, né, as métricas de retorno, VPL, o TI, EVA e o playback, tá, e o confronto, né, com os objetivos da empresa, certo? Então, estatísticas, situação de vendas, simulação, avaliação de mercado, análise financeira, então tudo isso sustenta e dá base para o desenvolvimento de um novo produto. Certo? Isso daqui dentro de um âmbito, claro, empresarial, mas você, né, precisa pensar nisso também na hora que estiver desenvolvendo seu produto. Precisa fazer uma avaliação preliminar de mercado. Né? Você quer lançar um novo suco de fruta, né? Mas por que você quer lançar esse novo suco de fruta? Qual o diferencial, né, desse novo suco de fruta? Né? Então tudo isso tem que ser pensado. Tá? Então, ó, traduzir uma ideia em conceitos do produto, tá? Então, veja só, aqui é uma etapa importante que é o conceito do produto, certo? Então, gente, talvez a coisa mais importante do seu produto é o conceito. Ele é que vai dar o diferencial do seu produto no mercado. Então, não é só você criar um produto ou é só você executar a ideia, mas é você ver que conceito esse produto traz, né? Por exemplo, quem vai usar esse produto? Que necessidades serão atendidas desse produto? Que benefícios serão oferecidos por esse produto? Qual a ocasião e frequência de consumo desse produto? Tá? Então, o conceito do produto é uma versão elaborada da ideia, expressada em termos significativos para o consumidor. Os consumidores não compram ideias, mas sim conceitos de produto. Então, gente, coloquem isso daqui, ó, na cabeça de vocês. Os consumidores, eles não compram as suas ideias, né? Eles compram os conceitos do produto. Ninguém está nem aí para a sua ideia, mas ele quer saber do conceito do seu produto, certo? O conceito do seu produto que vai, né, fazer ele vender ou não, tá? Aspectos funcionais e psicológicos estão envolvidos nesse processo. Então, de forma, né, para exemplificar, professor, o que é o conceito do produto, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, no mercado existem vários tipos de mistura pronta para preparo de bolo, certo? Só que todas as misturas prontas para preparo de bolo que você vê no mercado, né, elas são para bolos convencionais, né? Tipo assim, para bolo de, sei lá, de chocolate, que já é bem comum, para bolo de milho, para bolo de não sei o que, enfim, certo? Mas, né? E será que existe uma mistura pronta para preparo de bolo integral? Né? Será que estão pensando, por exemplo, nesse consumidor que quer na praticidade, né, desenvolver um bolo, mas não quer que tenha glúten, certo? Então, existe mistura pronta para preparo de bolo sem glúten, né? Gente, isso é só, né, uma ideia, deve existir, né? Eu estou falando, né, que seria, por exemplo, lançar uma nova mistura pronta sem, né, que não tivesse glúten no mercado, né, para fazer em casa o bolo, né, poderia ser uma ideia que tomasse, né, uma fatia lá de mercado, certo? Outra coisa, aí vamos lá, vamos entrar mais dentro da ideia do produto, seguindo essa questão da mistura pronta que eu falei para vocês. Então, e essa mistura pronta para elaborar? Ela precisa geralmente acrescentar ovo, manteiga e leite. E se você colocar no mercado uma mistura pronta que não precise de ovo, nem de manteiga e nem de leite, né? Que precise só de água. Isso é um diferencial, né? Então, será que esse conceito, né, sustentaria as vendas do seu produto? Então, são elaborar conceitos, né? É um produto que é rico em antioxidante, né? Sei lá, base de açaí. Então, o que vai vender seu produto? É exatamente a quantidade de antioxidantes que ele tem,
né? A preservação dos antioxidantes, enfim, né? Então, os produtos precisam ter conceito. Então, você precisa dar conceito à sua ideia, né? Gerou ideia, então vai atrás do conceito dela, né? Ou tentar adicionar conceito nela, né? Para tentar deixar ela, né? Vendível, né? Se existe essa palavra, né? Tentar vender o seu produto no mercado, tá? Então, a ideia do produto, né? A oferta básica da empresa, né? Exemplo, Pro para adicionar ao leite, né, aumento do seu valor nutritivo e sabor, certo? Seria a ideia do produto, né? Então, desenvolvimento do conceito. Exemplos de conceitos: bebida instantânea para café da manhã, né? Bebida gostosa para o lanche, né, de crianças, bebida saudável para o lanche noturno, né? Então, enfim, são ideias do desenvolvimento de conceitos, são exemplos, tá? Então, ó, e testar o conceito, né? Definir os grupos apropriados do cliente-alvo, né? E definir a metodologia e a apresentação do produto, né? Então, tem que apresentar o produto, testar a clareza e credibilidade dos benefícios, tá? Ver o nível de necessidade, né? O produto é solução efetiva, né? De determinado problema, avaliar os produtos concorrentes, né? Avaliar a lacuna entre o novo produto e o produto existente, né? Testar recall, enfim, tá? De outras marcas para comparar, né? Ver se pode ter retorno do seu produto. Intenção de compra, né? Que é mensurar o nível de intenção de compra, avaliar o valor da oferta e forma de uso, né? Então, tudo isso são elementos para você testar o seu conceito, né? Antes do lançamento de seu produto. E o plano de marketing, gente? O que é que deve conter um plano de marketing, né? Para o seu produto? Então, você tem que dimensionar o mercado, né? Com tudo aquilo, eu acho que eu já falei isso aqui anteriormente, né? Elaborar, gente, num gráficozinho, né, num plano cartesiano mesmo, certo? Riscos, oportunidades, as fraquezas, as forças que o seu projeto tem, né? Avaliar o ambiente interno, os pontos fortes e os pontos fracos, tá? Fazer análise do ambiente externo também, tá? Pensando no futuro, tendências potenciais, identificação das oportunidades, né, escondidas, identificação dos riscos potenciais. Então, tudo tem que ser feito, né, desenvolvido pelo plano de marketing. Definição dos objetivos e direcionamentos estratégicos, tá? E estruturação do plano e lançamento do produto, né, que é a última parte, tá? E aí vem todas as ações, né, treinamento, preparo do pessoal, né, elaboração, na verdade, e execução, né, do seu plano de marketing e colocar em prática, certo? E aí, ó, vem então a parte, né, que eu queria discutir com vocês e falar com vocês, né, sobre estratégias para o desenvolvimento de novos produtos. Gente, veja em 2016, né, isso aqui é um gráfico da ABIA, né, faturamento dos principais setores da indústria de alimentos, tá? Então, ó, 27% está dividido entre dois segmentos, tá? Um é derivados de carne, certo? E o outro são outros, ou seja, novos produtos, né? Porque se não está categorizado aqui, né, é porque são coisas diferentes, tá? E 9%, né? 9% aqui açúcares, né? Óleos e gorduras, 10%, 13% laticínios, beneficiamento de café, chá e cereais, 14%. Então, veja, gente, o que é que mais cresce aqui? Né? O que é que mais... os principais faturamentos, o que é que mais fatura? É coisa, ó, é novidade. E derivados de carne também, certo? Então, vamos pensar aqui, né? Vai ver que seu produto, né, para elaborar, né, você tem um espaço aqui para derivado de carne, que é o que faturou mais. Então, você precisa estudar mercado para poder pensar, né, no desenvolvimento do seu produto, certo? Agora, o nosso objetivo aqui específico, né, eu trabalho especificamente com desenvolvimento de produtos formulados em pó, né? E, né, é essa área que eu quero me deter com vocês e falar, né, com vocês. Mas o que vocês estão aprendendo aqui serve para qualquer, né, área, certo? Então, veja. Gente, então aqui, né, eu venho especificamente para as estratégias, né, de você desenvolver um novo produto,
certo? Então, por exemplo, você estudou e viu no mercado, né, que existem vários cookies, né, mas você não viu mistura pronta para preparo de cookies, né? Então, assim, você pode pensar que a pessoa, né, quer desenvolver o seu próprio biscoito na sua casa. É como se ela tivesse se sentindo dona, né? Então, por que não, né, dar à pessoa essa oportunidade de fazer o seu próprio cookies, né, em casa? Então aí, né, você pode pensar, é claro, gente, isso é só uma ideia, né, numa mistura pronta para preparo de cookies, certo? Então, aí você tem a ideia, tá? Que é a mistura pronta para preparo de cookies. E aí o que é que você faz, professor? Né? Primeira coisa, né? O primeiro passo, essa é a minha metodologia, né? E eu já venho ratificando essa metodologia há alguns semestres no desenvolvimento de patentes. Primeiro passo, né, é nós buscarmos as melhores receitas, né? É fazer um laboratório na internet, né, procurar as melhores receitas de cookies, né? Então eu fui lá em alguns sites, né? Então veja, eu coloquei aqui os sites e coloquei duas receitas de cookies, né? Duas que eu elenquei como sendo, né, as melhores. Porque tinha gordura, porque tinha gota de chocolate, ou porque tinha isso, porque tinha aquilo, né? Enfim, né? E porque as pessoas descrevem como se o produto ficou crocante, ficou bom, né? O gosto do chocolate aparece, enfim, né? E aí você tem essa ideia de elaborar uma mistura pronta para preparo de cookies, mas você tem a receita, tá? Então você pegou a receita, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer, né, é dar rascunhar, né? Fazer um primeiro, né, um primeiro rascunho da sua receita, né, da sua formulação. Então, por exemplo, eu peguei aqui, né, uma receita que diz que leva 200 gramas de farinha de trigo, né, 130 a 140 gramas de açúcar, 100 gramas de manteiga, 100 gramas de gota de chocolate, uma colher de café de essência de baunilha, uma colher de sobremesa de fermento em pó, uma pitada de sal. Aí o segundo, né, que é desse outro site aqui, né, já dá 200 gramas de manteiga, 250 gramas de açúcar mascavo, né, ou seja, eu já tenho uma quantidade maior de manteiga, então esse já é mais amanteigado, então, enfim. Primeiro eu vou pensar no produto que eu quero, né, se eu quero com mais ou menos manteiga, certo? E depois, né, eu elaboro ela assim, né, da receita, eu tento, né, ir para o segundo passo, que é, gente, transformar, certo? Essa receita, né, que a gente está vendo aqui, né, em percentual, em fórmula, certo? Seria pegar 200 gramas de farinha e ver em percentual quanto que essa farinha tem na fórmula, certo? Por exemplo, se a fórmula, né, se você somar 200, 130, 100, 100, 1, né, você tem 200 mais 130, né, você tem 330, 330 mais 100, 430, 430 mais 100, 530, 530, tá? Então você chegou aqui até 530. Mas aí depois você tem uma colher de café de essência de baunilha, uma colher de sobremesa de fermento em pó e uma pitada de sal, tá? Mas em gramas, o que é uma pitada de sal? O que é uma colher de sobremesa de fermento em pó? O que é uma colher de café de essência de baunilha? Então eu preciso saber. Por quê? Porque para trabalhar com formulação, eu preciso de quantidade, eu preciso, né, estimar esses valores aqui, né, e depois ajustar a minha fórmula. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou saber, né, quanto né, das medidas, quanto vale, né, quantos gramas tem uma colher, né, de café de essência de baunilha, né? Ou, né, uma colher de sobremesa de fermento em pó, quantos gramas é de fermento? Tá? Por quê? Porque eu somo tudo isso daqui, gente, vamos supor que deu 550, tá? Então, 100% da sua fórmula
equivale a 550 gramas. E 200 gramas da sua fórmula vai equivaler a X. Então, você, achando por regra de 3, a quantidade, né, em percentual de farinha, a quantidade em percentual de açúcar, a quantidade em percentual de manteiga, entendeu? Por quê? Porque fórmula em percentual, tanto faz você trabalhar com 1 quilo, com 2 quilos, como com 1.000, com 10.000, né, com 3.000, enfim, né? Em percentual é só você multiplicar, né? E você vai ter a quantidade que você vai trabalhar, ou com menos ou com mais, né? Geralmente uma formulação, né, a gente trabalha ela, né, como peso total equivalente a 100%. E tudo da fórmula vai estar distribuído nesse 100% em percentual. Por exemplo, a farinha de trigo vai equivaler a 20%, a manteiga vai equivaler a mais 20%, né? Sei lá, o açúcar vai equivaler a 25%, enfim, né? Então, cada partezinha da fórmula tem um percentual, né? E você precisa saber, né, que percentual. Agora, e como encontrar, né, uma pitada de sal, uma colher de sobremesa, enfim, né? Vamos lá, vamos avançar. Então, veja, algumas medidas elas já são, né, convencionais e a gente já sabe, né? Por exemplo, quando eu vou trabalhar com alguma formulação em pó que tem ovo na constituição, certo? Eu preciso entender, né, que um ovo de 50 gramas, ele possui 66% de clara e 34% de gema, certo? Então, ou seja, isso porque às vezes, quando eu vou comprar ovo desidratado em pó para fazer a formulação do produto, ele não vem junto, né? Você encontra a clara e você encontra a gema separada, né? Então, aí você tem que o quê? Que saber a percentual de clara que você vai colocar e o percentual de gema que você vai colocar, certo? Por exemplo, se sua receita diz assim, usar 2 ovos médio, né? Então, gente, ovo médio, né, segundo a terminologia, equivale a 50 a 54 gramas por unidade, né? Então, fica com 50 gramas por unidade. Dessas 50 gramas por unidade, 66%, né, é de clara e 34% é de gema. Então, por exemplo, se minha receita diz que eu vou usar 3 ovos, né, então eu quero saber 3 ovos em percentual, né, em peso, quanto equivale na formulação, vai equivaler a 150 gramas, tá? 3 ovos médios, 150 gramas de ovo, certo? Só que dessas 150 gramas de ovo eu quero saber quanto é de clara e quanto é de gema, certo? Então, ó, 150 gramas está para 100% e 66, né, por cento, né, está para X. E aí você encontra, faz uma regra de 3 e descobre o percentual de clara, né, que você tem em 150 gramas de ovo. E depois, mesma regra de 3 e descobre, né, qual o percentual de gema que você tem, né, para 150 gramas do ovo. Então, eu fiz a conta aqui, certo? Se você tem na receita 3 ovos e cada ovo, né, médio é 50 gramas, você tem é, em 100%, né, da formulação, você tem 150 gramas de ovo. Dessas 150 gramas de ovo, 99 gramas, que é os 66%, é de clara. Então, 99 gramas é de clara, certo? E 51%, né, é de gema, certo? Então, veja, é essa a relação que eu quero que vocês entendam, tá? Em 150 gramas, né? Se uma receita leva 150 gramas de ovo, né? Leva 3 ovos, então, na verdade, ela está levando 150 gramas de ovos, tá? E essas 150 gramas de ovos, você tem 99 gramas de clara e 51 gramas de gema, certo? Isso porque quando você for comprar a clara desidratada em pó e a gema desidratada em pó, para ter, né, sucesso nessas forças, para estar equivalente à sua fórmula, tem que estar com esses percentuais, certo? Então, tá aqui, né? Eu coloquei
uma tabela de conversão de ovo in natura para ovo líquido, né? Coloquei aqui um ovo de 50 gramas, os percentuais que ele tem, certo? E aí vocês fazem a relação, né? E encontra a sua fórmula toda em percentual, certo? Então, depois, né? Por exemplo, você tem que saber, né? A medida correta. Quanto vale uma pitada de sal? Né? Então, eu sei que eu tenho aqueles medidores, né? Mas, por exemplo, uma pitada de sal, quanto é uma xícara? Né? Quanto é uma colher de sopa, né? De um líquido, né? Indeterminado. Então, existem umas tabelas de equivalência, né? Por exemplo, 1 litro equivale a 6 xícaras, né, de chá ou 4 copos. Quando ele fala copo, ele fala aqueles copos americanos, tá? Uma garrafa, por exemplo, equivale a 3,5, né, xícaras ou 2,5 copos, né? Um copo de água comum equivale a 250 gramas. Um prato fundo nivelado equivale a 200 gramas. Uma xícara de chá de líquido equivale a 150 ou 20 colheres de sopa, tá? Uma xícara de chá rasa de açúcar equivale a 120 gramas de açúcar, né? Então, gente, essas equivalências a gente tem que estudar. A gente tem que ir atrás para ver na nossa formulação quanto é que ela vale em gramas. O meu objetivo é chegar em gramas, tá? Porque fórmula industrial, ela não vai trabalhar com colher de sopa, não. Isso aqui é para dar informação lá no rótulo do seu produto, tá? Mas o que eu preciso é transformar, né, isso daqui em grama, tá? Por exemplo, uma xícara de chá de amendoim torrado equivale a 140 gramas, tá? 1/4 de xícara de manteiga ou margarina equivale a 4 colheres de sopa, né, de manteiga. 250 gramas de manteiga equivale a 1 1/4 de xícara de chá de manteiga, né? Então são equivalências e tem que estudar. Aqui tem mais, né? Mais coisa, por exemplo, uma xícara de chá de farinha de rosca é 150 gramas de farinha de rosca. Aí você pode dizer, professor, então uma xícara de chá de farinha de trigo é o mesmo 150 gramas. Não é. Não é. Por quê? Porque a densidade da farinha de rosca é diferente da densidade da farinha de trigo. Então, cada produto tem a sua densidade específica. Então, o que vai caber no volume, né, de, sei lá, de um copo de farinha de trigo, não vai equivaler ao peso, o que vai equivaler no volume, por exemplo, de farinha de rosca. Então, no mesmo volume de um copo, sei lá, de 200 ml, eu coloco em 2 copos, né, com o mesmo volume, coloco farinha de trigo e farinha de rosca, certamente a farinha de trigo vai pesar mais, porque a densidade dela é maior, certo? Então, isso aqui vocês têm que observar. Isso aqui é conhecimento que vocês trazem lá de a disciplina, né, que vocês estudam, né, de física também, lembrei, gente, operações unitárias, né? Então dá ideia para você aqui, né, de muita coisa, certo? Essa questão de física, né, química também é importante para vocês. Por isso que a gente, quando desenvolve produto, diz que o conhecimento é multidisciplinar, né? Então precisa ter esse conhecimento em várias áreas, né, para a gente estar elaborando um bom produto. Então, gente, aí o segundo passo, né, seria, o primeiro passo é o estudo da fórmula que você tem, é rascunhar. O segundo passo é você quantificar, né, as fórmulas em percentuais, né, colocar em percentuais do jeito que eu descrevi aqui para vocês, né, ensinei. O terceiro passo é você elaborar a sua própria fórmula, certo? Ou seja, eu não quero muita manteiga, eu quero menos manteiga, né? Ou seja, eu estudei e vi que o mercado gosta de um produto mais crocante. Mas o que é que faz dar mais crocância a ele? É alguma coisa que coloca dentro? Né? Então vai lá, vai estudar e vai ver, né, o que é que o mercado está exigindo. E o quarto passo, né, que é acrescentar o seu modo de preparo para a fórmula escolhida. Gente, esse quarto passo é super importante. Por quê? Você desenvolveu ideia, mas não foi para aquele tipo de preparo, né, que você elaborou. Então, quando você pensa na ideia, você já tem que estar associada a ela a um modo de preparo específico. Porque, por exemplo, se eu tenho que colocar numa mistura pronta para preparo de bolo 200 ml de água, eu vou ter um resultado. Se eu colocar 300 ml de água, eu vou ter outro resultado. Se eu colocar 400 ml de água, eu vou ter outro resultado, certo?
Por exemplo, se eu bater no liquidificador, eu vou ter um resultado. Se eu bater em batedeira, eu vou ter outro resultado. Se eu misturar a mão, eu vou ter outro resultado. E se o tempo de assamento for de 10 minutos, é um resultado. Se o tempo de assamento for 30 minutos, é outro resultado. Então, tudo isso, né, o modo de preparo, ele influencia no resultado final do seu produto. Então, o seu produto ele tem que ser elaborado para um modo de preparo específico, certo? E aí eu quero dar ideia a vocês, né, de vocês irem pensando num produto, não ideia, né, em uma ideia para um produto formulado em pó, certo? Para isso vocês vão precisar, né, encharcar a mente de vocês de ideias, né, de cores, sabores, né, pensa em estruturas, né, visualiza tato, visualiza prateleira de supermercado, né, tá bem difícil nesse momento a gente ir, mas você tem internet, Instagram, enfim, tenta, né, rascunhar uma primeira ideia, uma primeira formulação de um produto, né, para a gente estudar a sustentabilidade dela, certo? Ok? Então, um abraço, né? Quero desejar a vocês bons estudos, né? Não deixem de ver o material suplementar, né? E também vocês podem, né, enviar dúvidas, tá joia? Um abraço.